Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e agora nós vamos continuar falando sobre o ciclo hidrológico. Bem, agora nós vamos falar mais sobre água subterrânea, né? Nós já estávamos falando sobre o processo de infiltração, que é o processo mais importante para que a água seja recarregada no subsolo. Vamos ver então agora quais são os fatores que favorecem ou não essa recarga de água no subsolo. Bem, aqui vocês têm, de um lado, do lado esquerdo, um material poroso, né? Aqui seria um sedimento arenoso e uma rocha fraturada. Se vocês observarem essas fotos, vocês vão ver que existe, nesse material poroso, um espaço entre esses sedimentos e a mesma coisa ocorre aqui nessa rocha fraturada. Existe um espaço que favorece com que a água ela infiltre, né? Com que a água ela se movimente aqui dentro dessa rocha. E isso, gente, favorece com que a água subterrânea ela seja aí, essa rocha ela vai entrar em contato com a água, essa água vai adentrar esses espaços e vai poder se movimentar dentro dessa rocha. Então, isso favorece a infiltração. O contrário, gente, aqui do outro lado você já tem aí as argilas, né, e uma rocha cristalina, que é um material que não é poroso, por isso dificulta muito a infiltração. A argila, como o sedimento é muito fino, os grãos eles ficam muito unidos e acaba que o espaço entre esses grãos é quase inexistente. Outro fator que favorece a infiltração é a cobertura no solo, né? Quando essa cobertura no solo ela é espessa. Por quê? Se esse solo for coberto por uma vegetação, por exemplo, isso vai favorecer com que o solo ele venha reter a água e aí essa água ela vai ser lentamente liberada para a rocha subjacente, né? Aquela rocha que está ali abaixo logo daquela primeira camada no solo. A absorção, gente, dessa água pela rocha vai depender muito da chamada capacidade de campo, que é a capacidade que a rocha vai ter ali de absorver uma dada quantidade de água antes de atingir o seu ponto de saturação. É importante notar que essa capacidade de campo ela é referente somente àquela quantidade de água que, de fato, a rocha pode absorver. Ela não considera aquela água que vai migrando para os níveis inferiores aí do solo. Porque como é que funciona, gente, no subsolo, né? Nós temos várias camadas e numa situação ideal, o que acontece? A água, ela chega na camada superficial, ali mais próximo, né, da superfície, que é a camada que pode ter contato direto, por exemplo, com a chuva. E aí essa água, ela vai infiltrar na camada superficial e vai migrando para as camadas subjacentes, né, as camadas inferiores. Então, quando a gente fala de capacidade de campo, a gente está simplesmente se referindo à quantidade que uma dada área ali, que é o solo, ele pode absorver, mas sem considerar essa migração para o solo subjacente. Outra coisa importante, gente, é a cobertura vegetal. Imaginem só, um solo que tenha uma cobertura vegetal ali, que tem, por exemplo, plantas, que vai ter raízes, essas raízes dentro do solo, elas acabam abrindo o caminho para que a água ela possa se movimentar dentro do solo. Nós já conversamos também sobre a interceptação, né, que ocorre pelas folhas, e isso faz com que essa transferência da água para o solo seja mais lenta, o que favorece a infiltração. Por outro lado, não esqueçam que quando existe muita vegetação, parte dessa água que é retida nas folhas, ela acaba sendo evaporada. Então, um pouco da água, aí aproximadamente 1/3 da água, que é interceptada, ela é perdida por evaporação, ela não alcança o solo. Além disso, a topografia do terreno também vai influenciar a quantidade de água que vai ser infiltrada. Se o terreno, gente, possuir um declive muito acentuado, o que vai acontecer? Esse declive ele vai favorecer com que essa água, ao invés de ser infiltrada, com que ela venha escoar.
né? Então, ao invés dessa água atingir a camada superficial e ir migrando para as camadas subjacentes, essa água vai simplesmente escoar aí por gravidade, né? Porque é assim que a água se movimenta no solo, para um ponto mais baixo, tá? Então, a topografia ela também influencia na infiltração. A precipitação anual, gente, na verdade, é mais do que a taxa, mas é como a precipitação anual se distribui, também vai influenciar. Porque pensem bem, deem uma olhada nesse gráfico. O que, que nós temos aqui? De um lado, essas barrinhas pretas aqui são a precipitação, tá? Então, de um lado, por exemplo, entre janeiro e maio, nós temos taxas de precipitação bem elevadas. E aí, a partir daí, a precipitação ela já diminuiu bastante. Gente, o que acontece numa situação dessa, quando eu tenho chuvas muito concentradas em um dado período do ano? Nesse período aqui, inicial do ano, já choveu muito. Então, imaginem só, o solo provavelmente já está saturado, já atingiu aí a capacidade de absorção. Então, por mais que continue chovendo, né, nos outros meses, vamos pensar aqui março, abril, maio, é difícil de que essa água ela seja infiltrada. É mais provável com que ela sofra o escoamento superficial. Então, o jeito que a precipitação está distribuída ao longo do ano também vai influenciar na infiltração. Aí eu coloquei para vocês, né, o caso de chuvas torrenciais. É exatamente isso que ocorre. Então, se a chuva for muito forte em um pouco período de tempo, logo, geralmente o que acontece é que nos primeiros minutos o solo vai absorver, né, toda essa água, essa chuva, mas passado um tempo, já choveu tanto, os poros ali, eles já estão saturados, já estão cheios de água, e aí o restante da água, ao invés de ser absorvido, ele vai simplesmente escoar. Isso porque, gente, é necessário um tempo, né, para que toda essa água que infiltra logo na parte superficial do solo, para que ela seja transportada para as camadas subjacentes. Então, se ao invés de uma chuva torrencial de 30 minutos, se eu tiver aí uma chuva de 1 hora ou 2 horas, é muito mais provável que nesse período de chuva de 2 horas, dê mais tempo da água infiltrar ao invés de escoar. A ocupação do solo, gente, também vai influenciar a infiltração, né? Por exemplo, aqui vocês têm exemplos diferentes. Então, vocês têm aqui em cima uma área que é muito vegetada, que é ocupada pela vegetação, aqui uma área de baixa densidade residencial, e aqui já vai aumentando, né, a densidade residencial, até chegar numa área comercial. Então, o que que a gente percebe aqui? Que onde eu tenho mais vegetação, olha aqui a taxa de infiltração, de 80% a 100%. À medida que a densidade urbana, que as casas vão se instalando, que a cobertura vegetal é retirada, a taxa de infiltração, claro, ela vai diminuindo. Toda vez, gente, que a vegetação é retirada e que essa área, ela é, por exemplo, coberta aí por um asfalto, por um cimento, aquela região coberta, a infiltração, ela vai ficar praticamente nula, né, ausente. Então, quanto mais coberto for uma área por cimento ou por asfalto, menor vai ser a infiltração. Uma coisa importante, gente, é que além da capacidade de infiltração no solo, é muito importante que essa água que infiltra, ela consiga se movimentar no solo, né? Porque se a água não conseguir se movimentar, aqueles poros por onde a água já preencheu, eles vão ficar constantemente ali cheios de água e eles não vão abrir ou liberar espaço para que uma nova água venha a ser infiltrada. Por isso, é muito importante que a água ela consiga se movimentar aí, por exemplo, né, de uma camada superficial para as camadas subjacentes. E isso vai depender, claro, da força gravitacional, né, se a gravidade atuante ali é suficiente para gerar esse movimento para as camadas subjacentes. Isso vai depender também das características do solo, né, dos sedimentos, do tipo de rocha. Mostrei lá para vocês
logo no início, um solo mais poroso, um solo menos poroso. Então, se eu tenho mais poros, eu vou ter mais espaço para que essa água possa se movimentar. Isso vai depender da permeabilidade do solo, que é justamente essa capacidade que a água tem de se movimentar ou não, se esse solo possui falhas ou fraturas. Além disso, existem outros fatores, como, por exemplo, a atração molecular e a tensão superficial. A atração molecular, gente, ela pode impedir com que a água se movimente no solo, porque em alguns casos, o que acontece? A molécula de água, ela vai ficar presa ali na superfície de um mineral. Então, isso acontece quando vocês sabem que as cargas opostas, elas se atraem, né? A água, ela é uma molécula polar e quando ocorre essa atração, ela vai ficar ali retida junto com aquele argilo mineral, com aquele dado mineral, sem poder se movimentar aí para outros níveis. Isso também acontece, a água também fica retida, presa no poro, quando ela é adsorvida, né? Quando existe uma tensão superficial. Lembrem-se que a adsorção é diferente da absorção. No caso da adsorção, deem uma olhadinha aqui na figura. Então, vocês têm aqui em marrom, né? O que seria um mineral, aqui nesse caso uma argila. E olha aqui o processo da adsorção. A água, ela não foi, a partícula de água, ela não foi englobada. Ela está ali junto com esse argilo mineral. E isso faz com que a água ela fique ali, né, imóvel, e aí também vai reduzir a movimentação da água no subsolo. Essa água que fica ali adsorvida, ela recebe o nome de água higroscópica. Além disso, também tem a tensão superficial. A tensão superficial, ela ocorre quando os poros, ali, quando o espaço entre os grãos é muito pequeno. Então, o que acontece? A água, ela vai ficar presa aí nesses poros, sem poder migrar para camadas inferiores. Então, prestem atenção aqui na figura. Vamos supor, aqui no solo, essa parte de baixo, a gente tem poros muito pequenos, né? Então, a água, ela não pode adentrar aqui para essa região, e aí ela vai ficar presa aqui em cima. Nesse caso, o que tende a acontecer é o movimento ascendente, que é esse movimento aqui para cima, que é chamado de movimento capilar ou capilaridade, né? A água vai se movendo aí lentamente para essas camadas superiores. Bem, a água que entra, que infiltra no solo, gente, vai ter um limite, né? A água, ela não vai, por exemplo, se movimentando aí sem nenhum limite. Existe o chamado limite de percolação da água, que é justamente o limite onde a porosidade é zero. Eu estou falando para vocês que para a água se movimentar, ela vai precisar ter espaço ali entre os poros. Só que, aproximadamente em regiões onde a pressão das rochas já é tão grande que lá embaixo, aproximadamente uns 10 mil metros de profundidade, né, se a gente considerar a superfície, então lá embaixo, uns 10 mil metros de profundidade, a pressão dessas rochas sobrejacentes, que são essas rochas que estão acima desses 10 mil metros, é tão grande que a partir dali, o que acontece? A porosidade, ela se fecha, a porosidade é zero, porque esse material sobrejacente que está acima, ele vai exercer uma pressão muito grande, então os poros, né, eles vão ali se fechar. Se vocês olharem essa figura, a gente vê aqui no lado esquerdo, o que seria uma rocha não porosa, né, não tem espaço aqui entre os grãos, e aqui já no lado direito a gente consegue ver aí o espaço que seria os poros, esse espaço entre os grãos. Bem, a porosidade ela pode ser do tipo primária, do tipo secundária ou cárstica. A porosidade primária é aquela porosidade que se forma no momento em que a rocha foi formada. Vocês já estudaram, vocês conhecem os processos que formam as rochas e vocês sabem que dependendo das características, né, os grãos eles podem ser formados mais unidos, mais separados. Então, essa porosidade que é formada juntamente com a rocha é chamada de porosidade primária. Isso vai depender, claro, do tamanho das partículas, né? Por exemplo,
Partículas que são muito pequenas, elas tendem a ficar muito próximas, aí a porosidade diminui. Isso vai depender da forma dessas partículas e outros fatores. O conceito em si de porosidade, gente, ele é dado pelo volume de poros, né, em uma determinada rocha, versus o volume total de um certo material. Então, claro, quanto mais poros, quanto mais espaço tiver ali naquele material, naquela rocha, maior vai ser a porosidade. A porosidade secundária, ela, como o nome já diz, ela é uma porosidade que se desenvolve depois que a rocha é formada. Então, vamos supor, se formou uma rocha e essa rocha, ela passa por um processo de fraturamento, né? Ela é fraturada. Ou ela está numa região que sofre falhamento. O que vai acontecer? A porosidade dessa rocha, essa deformação, essa fratura ou essa falha, vai abrir um espaço ali naquela rocha, vai aumentar a porosidade dessa rocha. E aí essa é a chamada porosidade secundária. Existem alguns casos também, gente, em que o material que compõe ali aquela rocha, ele é solúvel. E quando esse material se dissolve, abre um espaço ali, porque antes era um espaço preenchido por um material que sofreu dissolução. Então, esse tipo de porosidade, esse espaço que se abre, ele dá origem à chamada porosidade cástica. Né? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o que seria uma fratura numa rocha, e aqui seria o espaço que se abre, né? Quando a rocha é fraturada, aqui uma fratura tectônica, aqui uma fratura por resfriamento, se abriu um espaço, aumentou a porosidade da rocha, e aqui seria a porosidade cástica, né? Que é essa aí causada por dissolução de um dado mineral que compõe essa rocha. Bem, de acordo com a percolação da água no solo, existem os diferentes limites. Então, aqui em cima existe... Vamos começar aqui por baixo, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui embaixo, vocês estão vendo uma zona totalmente preenchida por água. Né? Aqui vocês não conseguem ver os poros. Essa zona aqui, ela é chamada de zona saturada, ou seja, todos os poros estão preenchidos. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? Chove, né? Vamos supor, chove aqui, a água entra em contato com a superfície e aí ela vai passando aqui pelos poros, né? Pelos espaços, até ela chegar aqui na zona saturada. Essa região aqui em cima, gente, que já é uma região preenchida por poros, onde os poros são preenchidos por ar, preenchidos por água, é chamada de zona não saturada, tá? E o limite entre essas duas zonas é chamada de superfície freática. Bem, aqui embaixo, o que eu teria? Aquela região que eu falei para vocês, que devido ao peso dessas rochas aqui, o peso de todo esse material aqui em cima, a região aqui embaixo, ela já não possui poros por conta desse peso. Então, aqui é aquela região que a água, ela já não consegue se infiltrar. A superfície freática, gente, que eu acabei de comentar com vocês, né? É essa região aqui, ó, que está, né, no intermédio entre a zona saturada e a zona não saturada, ela geralmente vai variar de local para local. De modo geral, regra geral, o que acontece? Numa região, por exemplo, que é muito quente, uma região seca, né? Vamos pensar numa região árida. Esse nível freático aqui, ele vai ser lá embaixo, porque tem menos água no sistema. Então, o nível freático ele vai ser mais profundo, aqui para baixo. Se for num local úmido, com muita chuva, o nível freático ele tende a subir, né? Então, ele vai ser mais raso. Bem, quando esse nível freático ele entra em contato, quando ele intercepta aí, né, a superfície de um terreno, quando ele aflora, a gente tem o que vocês conhecem provavelmente como nascente, algumas pessoas chamam de olho d'água, pode se formar um córrego ou um rio, né? Nada mais é do que essa superfície freática aí aflorando na superfície de um terreno. Gente, de acordo com o nível freático, de acordo com a relação aí
da água subterrânea, desse nível freático com o rio, os rios eles podem ser classificados em rios efluentes, que são aqueles que são alimentados pela água subterrânea, e por isso a vazão desses rios ela vai aumentar em direção a jusante. Então, pensem aqui, dêem uma olhadinha aqui nessa figura aqui embaixo. Imaginem que, bem aqui no meio, vocês estão vendo que seria o canal do rio. Imaginem que aqui no decorrer desse rio, ele é alimentado pela água subterrânea aqui em vários pontos. Então, quando chegar aqui na jusante, que seria a foz, a vazão desse rio vai aumentar, né? A quantidade de água aqui vai ser maior. Isso seria um rio efluente. Por outro lado, quando um rio ele vai perdendo água para essa região adjacente, né? Quando a água do rio vai alimentando aqui o que seriam os espaços aqui na rocha, ele vai perdendo água, por isso a vazão desse rio ele vai diminuir em direção a jusante, e aí ele recebe o nome de rio influente. Bem, em regiões áridas, gente, acontece o fenômeno chamado de mineralização do solo. Com certeza vocês já ouviram falar nisso. O que é a mineralização do solo? É um processo que ocorre quando a água subterrânea ela tem um movimento por capilaridade, né? Ou seja, ela tem aquele movimento ascendente. Então, ela atravessa aqui o que seria essa zona não saturada aqui e ela evapora aqui na superfície. Quando esse processo ocorre, gente, o solo adquire aquela característica de ser muito seco, né? Parece com algumas rachaduras. Nesse processo, muitas vezes, o que acontece? Quando essa água está evaporando, ela acaba dissolvendo, precipitando alguns sais. Esses sais precipitados, eles vão cimentar esses grãos desse solo. E aí, então, ele vai ficar com aquela aparência de extremamente ressecado, parece um cimento partido. Tenho certeza que vocês já viram alguma imagem assim. Esse é o processo chamado de mineralização do solo. Bem, outra coisa importante para vocês entenderem é a permeabilidade, né? Que nada mais é do que essa capacidade que a água tem aí de se movimentar dentro da rocha ou dentro do solo. E isso vai depender muito do tamanho dos poros e como do tamanho dos grãos e como esses grãos estão conectados. De modo geral, gente, quando os grãos são maiores, como por exemplo um cascalho, um seixo, a permeabilidade aumenta, né? Ou seja, isso facilita com que a água se movimente dentro do solo. Imaginem só, se vocês têm uma primeira camada aí superficial que seja de seixo, se chover, o seixo a chuva vai facilmente passar, né, por entre esse seixo para as camadas inferiores. À medida que esse material ele vai diminuindo de tamanho, né, um cascalho, um seixo, já é um material com tamanho maior, por exemplo, aqui o cascalho de 7 a 20 milímetros. À medida que o tamanho vai diminuindo, olha aqui, areia grossa, areia fina, a permeabilidade também vai diminuindo. Até que, se chegar aqui no material muito fino, silt e argila, a permeabilidade já é mais baixa. Justamente porque os grãos finos, eles tendem a ficar muito próximos, então isso diminui o espaço poroso entre eles e dificulta essa movimentação aí da água. Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo.